Olá pessoal, sou o professor Altair e hoje a aula vai ser de progressão aritmética. Então, progressão aritmética é uma sequência numérica que sempre a partir do segundo a gente fica somando uma constante, um número, tá? E esse número a gente vai chamar de razão, certo? Sempre o mesmo número. Se ele for positivo, significa que a sequência vai aumentar, se ele for negativo, que ela vai diminuir. Sempre podemos achar essa razão ou olhando, qual número que está somando, ou sempre fazendo o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, e assim por diante. Então, muitas vezes vai ser nítida esse aumento ou essa diminuição da sequência. E isso vai ser chamado de razão, que vai ser pela letra R. Por que eu falo letra R? Porque sempre em matemática temos uma fórmula, que é o termo geral, tá? E agora a nomenclatura. No termo geral temos AN, que é o termo geral, a gente vai chamar de último termo. A1, primeiro termo, o primeiro número que aparece. N sempre vai ser a quantidade de termos. E R, a razão, que é o que a gente estava falando, tá? No exemplo temos, determine o 20º termo da PA. Tem a PA ali, uma sequência de números, né? O 20º termo, eu quero saber qual número que está na posição 20. Tá? Então, o A1 é o primeiro número que aparece, que no caso é o 2. A razão é de quanto em quanto está aumentando, que é 2, ou seja, 4 menos 2, 6 menos 4, tanto faz a posição, sempre vai dar 2. E o número de termos 20, porque eu quero exatamente o número que está na 20ª posição. Joga isso tudo na fórmula tem um parênteses do n menos 1, no nosso caso é 20 menos 1, por isso sempre o parênteses primeiro, 19. Depois do parênteses, não esqueça que sempre multiplicação. Então, 19 vezes 2, 38, soma, chega no 20º termo. Neste outro exemplo, temos uma situação um pouquinho diferente. Temos o primeiro termo, 5, temos a razão 5 também, ou seja, está aumentando de 5, 5, 10 menos 5, 5, 15 menos 10, 5, tá? Só que eu quero saber o número de termos, porque eu sei que o último termo é 120. Jogamos isso tudo na fórmula, né? E aí aparece o parênteses, já que eu não tenho o número de termos, o n. Lembrar do ensino fundamental, que aquele 5 multiplica tanto n quanto menos 1, certo? E o que acontece? A teoria matemática diz que sempre a letra incógnita tem que ficar à esquerda. O que acontece? Vai acabar ficando negativo. Menos 5n, né? E aí lá no final você vê aquele parênteses menos 1, que essa é a teoria matemática. Tu multiplica a linha toda por menos 1, o 5n fica positivo, o 120 fica positivo, passa aquela historinha, está multiplicando, passa dividindo, chegou na resposta. O que dá para fazer? Se olharmos para o 5n, ele já está positivo, mesmo do lado direito. Então saiam daquela mesmice de sempre do lado esquerdo a letra, deixe ela do lado direito e passe os números para o lado esquerdo. O que acontece? O 5n continua positivo, o 120 vai ficar ali, porque 5 menos 5 dá 0, o 5 vai passar dividindo, e 24 é a resposta porque vai ficar igual a n. n igual a 24 ou 24 igual a n é exatamente igual, certo? E aí vem as propriedades da progressão. Resumindo a propriedade, né? Parece aquela coisa feia da matemática, aquela fórmula e tal, certo? Mas é o seguinte, é uma média matemática. O termo do meio sempre é a média do termo anterior mais o termo posterior e dividido por 2. Com o número a gente consegue ver mais fácil. Ora ali, ó, temos 1, 3, 5 e o último termo 23. Se tu somar o primeiro com o último 23, 24. O segundo, 3, com o penúltimo 21, também 24. Sempre que tu for pegando os extremos, sempre vai dar a mesma resposta, certo? E aí temos a soma de termos de uma PA finita, tá? Diferentemente de 1, porque 1 é uma forma que pouco usada. Vamos pegar todos os valores diferentes de 1. Simples a fórmula, 1 continua sendo o primeiro, a n continua sendo o último, certo? E o n continua sendo a quantidade de termos, tá? Temos exemplo, calcule a soma dos 20 termos da progressão. Tenho 5 primeiro, e aí está aumentando de 3 em 3. A razão é 3, certo? Por que eu digo a razão 3? Porque a gente não tem o 20º termo. Temos que encontrar o 20º termo, que no nosso caso é o AN. Então temos que continuar fazendo a fórmula de antes. Joga, faz o mesmo processo de antes, encontra o 20º termo, que vai ser nosso AN62. Na fórmula a gente tem
primeiro termo mais o último, ou seja, 5 mais 62, multiplicando por 20. Só que não esqueça que esse primeiro com o último ele está no parênteses, então primeiro agora o parênteses. Aí tu soma, primeira soma porque está no parênteses, depois multiplica e divide por 2. E aí assim achamos a resposta. Então cuide sempre, primeiro sempre o parênteses. Temos nesse outro exemplo, não temos direto uma sequência, mas olha o que pede. A soma dos 50 primeiros números ímpares. Então imagina, qual é o primeiro número ímpar? O primeiro número ímpar, 1. Então o A1 vai ser 1. E o segundo número ímpar, 3. Ou seja, de quanto em quanto aumentam os números ímpares? De 2 em 2. Então a razão, que é o R, será 2. Se eu quero a posição 50, o 50º termo, então temos lá 50, que é o N, menos 1, 49. 49 vezes 2, que é a razão, mais o primeiro termo, temos que o 50º é 99. Joga isso na fórmula, o que a gente tem? Tem o primeiro termo mais o último termo, ou seja, 1 mais 99, sem sempre primeiro parênteses, depois multiplica e depois divide por 2. Tá? E assim encontramos a resposta. Curiosidade sobre essa disciplina, então, Carl Gauss era um matemático, certo? Ele dava aula de matemática, obviamente, né? Então, para entreter os alunos naquela época, certo? Ele simplesmente mandou os seus alunos ficar somando do número 1 até o número 100. E Gauss, como gostava de matemática, levou só alguns segundos, exatamente por ele ter feito a fórmula simplesmente da soma de uma progressão aritmética. Pessoal, se inscreva no meu canal, que eu vou postando mais aulas. Dúvidas deixem nos comentários. Abraços, que irei responder. Até mais.